Politicamente Incorreto e Ambientalmente Também é o podcast do Modifica sobre política e meio ambiente. Eu, Marina Colerato, editora do site Modifica, recebo convidados para aprofundar o debate sobre os principais assuntos do mês. Se inscreva no seu player preferido e não perca os próximos episódios. O Politicamente Incorreto e Ambientalmente Também abre julho em clima de pandemia, já que festa junina não aconteceu. Ao som desse arraiá de fim de mundo, aproveitamos para anunciar que este episódio, número 8, inaugura um novo formato, mais enxuto, agora com um bloco e o nosso momento áudio. A ideia é conseguir ter um episódio por mês para vocês. Mas lembrando, nossa equipe é super enxuta e essa missão não é tão simples. Então, se você curte o nosso podcast, colabore financeiramente com o Modifica. O nosso objetivo é ter uma pessoa totalmente dedicada, o que facilitará e muito as publicações mensais, então acesse o catarse.com.br/Clube Modifica. Bom, você segue comigo, Marina Colerato, editora do Modifica, e hoje a gente vai falar sobre a PL 4162, a polêmica PL do novo marco do saneamento básico, e eu ponho aspas nesse novo, porque apesar de estar sendo chamado assim, essa PL não institui um novo marco, e sim modifica o já vigente de 2007. Aprovada na Câmara dos Deputados em dezembro de 2019 e no Senado no último dia 24, a PL teve sanção presidencial na quarta-feira 15, com 11 vetos. Ela volta ao Congresso, que pode derrubar os vetos e retomar os itens inicialmente aprovados. Mas vamos por partes. Antes de entrar na questão de quais mudanças significativas essa PL representa para o futuro do acesso de milhares de brasileiros à água e esgoto tratados, vamos entender onde estamos atualmente, como foram os últimos anos de gestão no setor, quais as demandas mais urgentes, quais as principais críticas favoráveis e desfavoráveis à privatização deste serviço e o que podemos esperar para o futuro. Nós podemos definir os serviços de água tratada, esgoto, limpeza urbana e tratamento de lixo como saneamento básico. O Brasil hoje possui 35 milhões de pessoas sem acesso à água tratada, o que seria mais ou menos a somatória da população de Minas Gerais e Rio de Janeiro, que são o segundo e terceiro estados mais populosos do Brasil. Já a rede de esgoto possui indicadores ainda piores, são cerca de 100 milhões de pessoas sem acesso ao serviço, o que vale a mais de 2 estados de São Paulo, o estado mais populoso do país. Quando avaliamos por regiões, vemos como as proporções de água tratada e esgoto são extremamente desiguais a depender do nível socioeconômico local. No Sul, no Sudeste e no Centro-Oeste, cerca de 90% da população tem acesso à água tratada. No Nordeste, esse número cai para 74%, e no Norte, 57%. Já o esgoto apresenta números ainda mais desiguais. No Sudeste, que é a região com melhor cobertura, o serviço chega a 79% da população. No Centro-Oeste, o número cai para 52%, no Sul, 45%, no Nordeste, 28% e no Norte, apenas 10,5%. Isso mesmo, você não ouviu errado. Hoje, Brasil 2020, cerca de 16 milhões de pessoas apenas na região norte não possuem tratamento de esgoto em suas moradias. Lembrando que estes serviços são tidos como direito básico em diversos acordos internacionais, do qual o Brasil é signatário. Segundo dados de 2018 do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, o IPEA, o Brasil fica na 112ª posição no ranking global de infraestrutura de saneamento. Estes dados ressaltam o racismo ambiental vigente no país. Embora o tema mereça um podcast dedicado, é importante a gente enxergar os contextos de classe e raça nesse debate e trazer o significado de racismo ambiental antes da gente continuar a nossa conversa. O termo foi primeiramente empregado pelo químico e reverendo Benjamin Chaves, liderança do movimento negro nos Estados Unidos. Para ele, racismo ambiental,
abre aspas, é a discriminação racial nas políticas ambientais. É discriminação racial na escolha deliberada de comunidades de cor para depositar rejeitos tóxicos e instalar indústrias poluidoras. É discriminação racial no sancionar oficialmente a presença de venenos e poluentes que ameaçam as vidas nas comunidades de cor. E discriminação racial é excluir as pessoas de cor, historicamente, dos principais grupos ambientalistas, dos comitês de decisão, das comissões e das instâncias regulamentadoras, fecha aspas. A fala do Benjamin traz 2 pontos importantes sobre essa PL, né? Um deles é como este projeto não foi amplamente debatido pela sociedade, nem foi dialogado com amplos setores sociais antes de ser escrito e aprovado. E, por outro lado, também não contempla, talvez, da forma como deveria, como ficará o acesso às comunidades mais vulnerabilizadas e que hoje já sofrem com a falta de acesso à água e a saneamento básico. Mas isso a gente vai tratar num outro podcast, se tudo der certo, num episódio especial sobre o tema, e a gente vai seguir este daqui com uma rápida linha do tempo de como a gente chegou nesta PL. Até 1930, o setor de saneamento era formado por empresas públicas e privadas, com significativa participação de empresas estrangeiras. Em 1934, o Código das Águas foi sancionado, e com ele a primeira regulação de serviços de saneamento. Ao longo da década de 50, surgiram as primeiras iniciativas de gestão centralizada no âmbito estadual, por meio principalmente das concessões feitas pelo poder municipal a empresas estaduais. Em 1964, com o golpe militar, a centralização política se dá em todos os setores, incluindo o de saneamento. Pulamos para 1971 com a implementação do Plano Nacional de Saneamento, o PLANASA, que irá determinar políticas como autossustentação das companhias estaduais de saneamento por meio dos fundos estaduais de água e esgoto, adequação das tarifas à capacidade de pagamento da população, equilibrando receita e custos dos serviços. Nessa década, houve um crescimento de áreas atendidas. Antes de 1970, menos de 35% dos domicílios tinham acesso à água e menos de 15% à coleta de esgoto. No início dos anos 80, estes números subiram para 55% e 29%. Em 1991, as concessionárias voltam a ter autonomia para estabelecer as tarifas conforme suas necessidades. Em 1992, o PLANASA é extinto. Esse plano é considerado por especialistas como a única política articulada para financiamento e modernização do saneamento no país. Pulamos 15 anos para, então, a sanção do novo Marco Regulatório de Saneamento em 2007. Um dos objetivos da Lei 11.445 é de assegurar equilíbrio econômico e financeiro dos contratos e ainda dispor um valor que o usuário do serviço consiga pagar. Porém, essa lei não determina um critério específico para o método de definição da tarifa, assim como para a definição dos índices de reajuste ou revisão tarifária. Um dos problemas levantados neste relatório do IPEA e reafirmado por especialistas é que o setor é marcado por grandes descontinuidades das políticas, tendo em certos momentos políticas divergentes entre governo federal e estadual. Apesar da lei de 2007 ter dado um ar de otimismo, ainda estamos nadando em um cenário que sofre pressão política na gestão das empresas e que carece de um órgão regulador a nível nacional. Isso porque, como o setor possui uma característica natural que pode gerar monopólio, já que não há concorrência, como no setor da telefonia, por exemplo, é necessário uma atuação do poder público para assegurar a regulação de serviços como planejamento, normatização, controle de fiscalização, instrumentos fiscais e financeiros para buscar maior equidade. E o que estamos perdendo com essa estagnação do setor? Bom, a gente olha para os dados econômicos, já que no capitalismo a gente precisa justificar tudo pelo bolso. O acesso universal à rede de água e esgoto pode gerar ao Brasil uma redução de casos de internação e uma economia de 27,3 milhões de reais ao ano. Redução de 15,5% na mortalidade por infecção gastrointestinal, redução do número de afastamento de trabalho, evitando uma perda de 258 milhões por ano, um ganho da massa salarial resultando em crescimento da folha de pagamento de 105,5 bilhões anuais e valorização de imóveis em torno de 178,3 bilhões de reais.
O setor claramente culpa a falta de recursos pela baixa expansão dos serviços no país, e você vai ouvir os nossos especialistas falando sobre isso, porque atualmente a maior parte do financiamento vem das tarifas e não do orçamento governamental, e aí você abre uma possibilidade de discursos a favor da privatização do setor, que esta PL deixa de forma muito mais explícita algo que o novo marco do saneamento de 2007 já abordava. É importante a gente falar sobre esta PL, que seu relator é o senador e o ex-governador do Ceará, o Tasso Gereissati, do PSDB, o empresário que é dono de companhias em diferentes áreas, com patrimônio estimado em aproximadamente 400 milhões de reais e cujo histórico familiar de riqueza vem das privatizações lá do governo FHC. A PL do Gereissati altera a lei de 2007 e, a partir de agora, para decidir qual empresa ficará responsável pelo tratamento de água e esgoto, podendo ser uma ou duas, o município terá que abrir uma licitação e a concorrência será feita entre estatais e empresas privadas. As empresas que vencerem a licitação se comprometem a trazer água e esgoto tratado para todas as residências presentes na região em que atuam até 2033, um prazo que a gente vai ver também que não é tão possível e viável assim. Um outro ponto dessa PL, menos falado talvez, mas tão importante quanto, seja a prorrogação do fim dos lixões a céu aberto, que já não deveriam mais existir no Brasil. A Política Nacional de Resíduos Sólidos, sancionada em agosto de 2010, determina que todos os rejeitos do país tenham uma destinação ambientalmente adequada. Ou seja, estamos postergando o fim dos lixões há 10 anos. A nova proposta joga a data limite a agosto de 2024, a depender da localização e porte do município. O Brasil possui hoje 2.402 lixões, 2.064 aterros sanitários e 1.104 municípios que não informam como dispõem os lixos de suas cidades. A maioria destes aterros se concentram na região Sudeste e Sul, enquanto o Norte e Nordeste estão os municípios que não informam como lidam com os seus resíduos. A prorrogação não nos surpreende porque as cidades estão longe de terem um plano integrado para o manejo do lixo. Segundo o IBGE, quase metade das 5.570 cidades brasileiras não possuem nenhum. Para você entender por que essa prorrogação é mais um ataque ao meio ambiente, nós vamos aprofundar o assunto rapidamente. Diferente dos aterros sanitários, o lixão é apenas um espaço para dispor o lixo, sem ter obra planejada para possuir sistema de drenagem de efluentes, solo previamente tratado e impermeabilizado. São zero medidas de proteção ao meio ambiente e à saúde pública. Em um aterro sanitário, o projeto prevê a instalação de elementos para captação, armazenamento e tratamento do chorume e do biogás, além de sistemas de impermeabilidade. E dadas as diferenças, é claro que os impactos ambientais vão muito além de um cheiro desagradável. Alguns destes impactos são degradação do solo, contaminação de rios e lençóis freáticos e emissões de gás metano, um dos principais gases do efeito estufa. E, claro, os passivos sociais também são enormes. Em uma entrevista ao G1, o diretor-presidente da Abrelp, Carlos Silva Filho, afirmou que os lixões impactam diretamente a saúde de 95 milhões de pessoas, sejam as que vivem no entorno deles ou as que consomem água ou alimentos produzidos próximos a eles. Dessa forma, embora tenhamos um debate central com essa PL 4162, que está girando basicamente em torno da água e do tratamento de esgoto, a gente precisa olhar para os lixões. A gente não vai conseguir tratar deles com o devido critério que eles precisam agora, mas fica aí uma observação até para quem sabe próximos episódios, porque, na verdade, os lixões são um tema urgente que a gente já trouxe aqui em outro momento e que eles trazem impactos socioeconômicos muito preocupantes. E tem uma outra coisa também importante, que o lixo é um grande negócio, diferente, por exemplo, do saneamento de tratamento de água e esgoto. Então, é uma pauta que a gente precisa se atentar. Dito tudo isso, nós vamos ao debate com os nossos convidados, porque sim, desta vez o assunto é tão denso que trouxemos duas pessoas para contextualizar o que está sendo dito do lado de quem é a favor da PL 4162 e do lado de quem é contra. Chamamos para a conversa a especialista em saneamento básico Denise Manfio e o historiador e professor Fernando Horta.
Gente, muito obrigada por aceitar o convite e por estar aqui no Politicamente Incorreto e ambientalmente também com a gente. Denise e Fernando, vamos lá. Primeiro, acho que vale vocês darem a visão de vocês sobre esta PL que está gerando todo este debate, né? E o fato dela estar sendo aprovada no meio da maior crise sanitária dos últimos tempos. Eu queria ouvir um pouquinho da opinião de cada um de vocês sobre ela, assim, e por que vocês acham que a aprovação está acontecendo agora e tão rápido? Bom, eu particularmente acho que assim, os índices de saneamento básico no Brasil, eles são muito alarmantes, né? Então tem 35 milhões de pessoas aproximadamente que não têm acesso à água tratada e 100 milhões de pessoas que não têm acesso à rede de esgoto. 79% desse acesso está no Sudeste. A gente tem uma disparidade muito grande, por exemplo, com a região Norte, que é de 10,5% que tem acesso à rede coletora de esgotos, né? Então, a gente tem uma disparidade muito grande no país e isso provoca uma necessidade de universalização bastante urgente do saneamento do país. Contudo, eu acredito que essa PL cria as bases para as privatizações e concessões no setor, não que a nossa Política Nacional de Saneamento Básico, que é de 2007, ela já não permita isso. Na verdade, a gente tem parcerias público-privadas, a gente tem grandes companhias de saneamento que têm uma parcela significativa de ações nas bolsas de valores, como é o caso da Sabesp, como é o caso de algumas outras companhias, como tem em Minas Gerais, na Fupasa, mas eu acredito que ela também consiga fazer essa base de privatizações e concessões de maneira mais massiva e de maneira mais desregulamentada, inclusive. Ela adia, né, coloca como prazo para universalização um prazo de 2033. Isso significa que a gente tem um acordo com a ONU que é de 2030, esse prazo. Então, ela adia em 3 anos, ela fica junto com o Plano STAB, que é o Plano Nacional de Saneamento Básico. E ela prorroga mais uma vez o prazo para o fim dos lixões, que é os vazadouros a céu aberto. Que é importante ficar claro também que o saneamento básico não é só água e esgoto, ele também inclui drenagem urbana e inclui também resíduos sólidos, ou seja, lixo. E é importante dar uma questão sobre essa questão dos fins dos lixões, porque há uma leniência em relação a esses prazos, né? A primeira vez que os lixões foram proibidos foi em 1954, no Código Nacional de Saúde. Então, a gente prorrogou muitas vezes o fim desses lixões e, mais uma vez, a gente prorroga o fim dos lixões, né? Lá para adiante. Eu acredito que por que a gente está tendo... Por que foi aprovado agora? Porque a gente tem aí, eu acho, na minha opinião, uma ofensiva ultra neoliberal, radical, de privatizações, que tem forjado um discurso de austeridade, né, por parte dos últimos governos, não só desse último, mas também do governo Temer e até do finalzinho do governo da Dilma, e a grande mídia também tem colaborado com isso, como se fosse um jogo em que a gente só tivesse a ganhar. Quando, na realidade, em qualquer reforma estrutural, há ganhadores e derrotados, né? É um discurso de que, como o saneamento no Brasil é majoritariamente público e não é universalizado, o fato de ser público é um problema, né? Então, a minha opinião em relação a esse PL é de que ele não vai melhorar, de fato, as condições. Na verdade, ele vai radicalizar o acesso ao saneamento em áreas que já são beneficiadas, né? Ele não vai investir em grandes casos de infraestrutura. Municípios pobres vão ter menos atrativos, digamos assim, para receberem investimentos do que os municípios ricos. Então, eu acredito que ele vai aumentar as desigualdades socioambientais que nós temos no país. Bom, gente, que bom que a Denise tocou em pontos essenciais aí, mas eu primeiro queria contextualizar 4 coisas. Primeiro, assim, o problema da água é um problema mundial, não é um problema só do Brasil.
no último relatório do Credit Suisse sobre o uso de água, ele mostra que não só o uso da água, mas também saneamento básico, cerca de 30% das pessoas no mundo não têm acesso a água potável nem saneamento. Então, assim, primeiro, não é um problema do Brasil, é um problema mundial, né? E nós temos aí, embora no Brasil nós tenhamos uma média aí de 50%, 40% da população que não tem acesso a um dos dois serviços, a verdade é que isso também se reflete em termos mundiais. Mas, para além dessa questão, existem dois outros problemas que a gente tem que analisar. A partir de 2030, mais ou menos, nós vamos ter uma pressão sobre os recursos hídricos que é imaginado especificamente por causa do consumo da Ásia e da Europa, em que nós vamos ter áreas que literalmente não vão ter água doce e não vão ter condições de repor os recursos que eles estão utilizando. Então já há a organização desde agora de uma espécie de mercado da água para que esse processo, né, lá em 2030 dê lucro. E é assim que o capitalismo se organiza sempre, né? Então, visando esses mercados, é que uma série de modificações já estão sendo feitas, especialmente em países que têm uma quantidade desses recursos suficiente para o seu uso e que poderia, inclusive, fazer o uso, no olhar do capitalismo, poderia fazer o uso disso para enriquecer. E o Brasil é um desses. A América do Sul, em especial, não deve ter problema com relação ao consumo de água até 2050, mais ou menos. As pressões sobre os nossos aquíferos são relativamente tranquilas nesse momento, embora nós já estejamos consumindo muito e não renovando esse processo todo, não cuidando das nossas nascentes, não trabalhando com reutilização de água, enfim. O problema desse PL, e aí a gente tem esse grande olhar, e depois a gente olha para os nossos problemas locais. O problema desse PL é que ele difere radicalmente daquilo que foi feito em 2007. Em 2007, a lei que a Denise citou é a 11.445, que inclusive teve a assinatura da Marina Silva. Ela dizia muito claro, no primeiro artigo, se não me engano, do capítulo 2, que os recursos hídricos não fazem parte do termo de saneamento, dos acordos sobre saneamento. Então separava uma coisa da outra, deixava muito claro que os recursos hídricos não. E essa nova lei parece que não faz isso. Ela fala lá no início da lei, se você olhar, em compra e venda de água. Quer dizer, a utilização de água, a oferta de água potável passa a se tornar um objeto de interesse capitalista, não só na prestação de serviço, mas na questão da lucratividade. E aí nós temos um problema sério, porque, como bem colocou a Denise ali, a lei de agora, esse PL que foi votado agora, ele prioriza as regiões urbanas, e regiões urbanas com alto nível de população. E se a gente pegar o exemplo da Sabesp, por exemplo, na crise da água que aconteceu há alguns anos atrás, a gente vai ver o absurdo que foi feito. Quer dizer, o consumo de água é quase todo, se você somar a agricultura e indústria, deve chegar a algo perto de 80% do consumo de água, e no meio da crise hídrica em São Paulo, a Sabesp baixava o preço para o consumo nas indústrias e aumentava o preço para os consumidores nas áreas urbanas. Então, assim, essa é a lógica do capitalismo. A gente tem que tomar cuidado para perguntar se a água tem que entrar nesse tipo de negócio, porque se a água tem que entrar nesse tipo de negócio, nós vamos começar agora a priorizar as empresas que usam a maior quantidade de água. A própria empresa de água, que tem o objetivo no lucro, vai fazer essa seleção. E nós, como cidadãos, vamos ficar sempre para trás. Então, para além do problema internacional do consumo de água, há também as demandas locais. E a gente não pode esquecer uma coisa muito importante. No Nordeste, especificamente no Nordeste, a água sempre foi fonte de poder político, né? Os grandes coronéis, os grandes grupos políticos que detinham e detêm ainda hoje uma quantidade imensa de votos, sempre usaram a água como uma forma de pressão nessa situação. Não vai ser diferente. O PL, aliás, não torna isso ilegal ou não combate isso. Muito pelo contrário, eu acredito que da forma como ele está organizado, ele inclusive reforce esse controle da água sobre as grandes oligarquias regionais. Isso era uma questão que eu ia trazer, porque eu observei bastante debates falando sobre a água, mas como a própria Denise pontuou, eu vi pouco disso na mídia, né? A Folha de São Paulo lançou um editorial a favor da PL, mas não dizia nada sobre essa questão da água. E aí eu comecei a ficar um pouco confusa de entender o que estava em jogo de fato, porque no meu olhar leigo aqui, de mais de jornalista mesmo indo atrás das informações, já havia essa possibilidade. Se a gente vê em Manaus, a possibilidade da privatização, né? Se a gente vê em Manaus, é um município que está na mão de empresas privadas há muito tempo.
E agora, então, para mim, essa PL não vinha à toa, né? Eu acho que o Fernando consegue contextualizar melhor o que está em jogo de fato, né? E até mesmo amarra um pouco com a fala da Denise, quando ela diz que algumas outras preocupações foram jogadas ainda mais para frente, como a questão do lixão, né? Não é bem o interesse público ou da população que está em debate, né? Como o Fernando colocou, parece muito mais um interesse sobre recursos que são essenciais, deste ponto de vista aqui de quem nos ouve. Mas uma outra questão que vem muito forte em peso, assim, quando a gente fala de privatização e colocar tudo na mão das empresas, é a questão de corrupção, né? Isso não chega em todo mundo porque tem muita corrupção ou porque não tem muito investimento, enfim. Qual que seria o contraponto de vocês, Denise e depois Fernando, para quem se apega a esta questão da corrupção especificamente, assim, e não sei se vocês têm alguns exemplos de que como privatizar ou não é talvez o que combata a corrupção nesses órgãos. Bom, eu acho que a gente trouxe vários elementos até agora, e a corrupção com certeza é uma das coisas que aparece como sendo típica do setor público, mas na verdade a gente tem corrupção muito grande em setores privados também, né? Então eu acredito como uma das possíveis consequências, inclusive, dessa PL, um aumento generalizado de surgimento de cartéis, como você ganha essa licitação, eu ganho essa, e isso é caracterizado como corrupção, né? Então, esses instrumentos para essa PL precisam ser muito bem controlados, desse projeto que já foi aprovado, precisam ser muito bem controlados, né? Porque essas licitações, quando a gente trabalha com grandes empresas, como empresas que estão presentes mundialmente aí, como empresas francesas, a Vaiola, a Suez, não sei se eu estou pronunciando corretamente o nome dessas empresas, mas são empresas que, por exemplo, têm um poder de barganha muito grande e de controle, de verdadeira formação de cartéis dentro do mercado, né? Agora, eu acho que uma coisa que é interessante de falar é sobre, por exemplo, o porquê que eu acho que a gente não avançou até agora, né? Porque justamente a Sabesp tem capital aberto, né? 49% tá na Bolsa de Valores de São Paulo e Nova York. E ela divide o lucro com seus acionistas. E aí o que acontece? Ela, quando faz isso, ela não retorna isso para o Estado. E eu acho que se a gente pode não falar isso como corrupção, porque isso está dentro do que é previsto em lei, mas é um desvio do que significaria um direito humano fundamental, que é acesso à água e à rede coletora de esgotos, né? Então, assim, de uma maneira mais ampla do que a gente pode chamar de corrupção, enquanto obras que são consideradas extremamente importantes, como redução de perdas na rede, que são descentralizadas no território, não são consideradas como alternativas para o aumento da disponibilidade de água, outras obras que são de transposição, que foram feitas na crise hídrica sem licenciamento, né, na crise hídrica de 2014 e 2015, foram pelo menos 5 obras sem licenciamento, né, que foram realizadas porque movimentam um setor muito tradicional da engenharia civil, que é um setor de construção de grandes mega obras, como foi o caso do Sistema Cantareira, que de fato foi muito importante, tem a sua importância histórica, mas que obras hoje como essa precisam ser a última alternativa para o aumento da disponibilidade hídrica, né, para o aumento da quantidade de água. Então, se a gente não pensar que hoje o sistema ele já favorece um tipo de obra que já é uma obra que favorece determinados setores do capital, a gente já pode considerar que isso é, na realidade, uma forma de corrupção no teor técnico, né? Ou seja, eu não vou escolher a melhor alternativa técnica, eu vou escolher a melhor alternativa econômica que viabiliza determinados setores, e não os setores que de fato precisariam ser viabilizados para uma melhoria técnica, além das obras sem licitação que são feitas em momentos emergenciais. O bom da gente falar depois da Denise é que ela já toca nos assuntos, a gente já fica dispensado de discutir algumas coisas.
Não, essa é a vantagem. Primeiro, assim, a questão da corrupção é uma bobagem, tá? Porque no Brasil a gente tem mania de achar sempre que existe o corrupto, mas nunca existe o corruptor, né? A corrupção é sempre dois lados, aquele que cede e aquele que faz a oferta, e a oferta é sempre feita pela iniciativa privada. Então eu acho muito engraçada essa história de corrupção no Brasil, sempre eliminando a iniciativa privada, que é polo ativo no processo da corrupção. E não se pense que se a gente vai tirar o Estado, vai acabar a corrupção, porque a iniciativa privada continua e é tremendamente corrupta, nós sabemos disso. A Denise deu aqui os exemplos das licitações, mas a gente pode elencar 200 mil exemplos a respeito de corrupção que não sejam necessariamente licitações e que vão desde da questão do pagamento de impostos, desde a questão de ajuizamento de ações sem sentido, simplesmente para salvar capital de empresa. Então isso é uma tremenda bobagem. Agora, eu acho que a grande questão que a gente tem que entender aqui é o seguinte: nem mesmo as questões de mercado elas justificam o PL que está sendo colocado. Por quê? Porque o saneamento básico e a questão da oferta de água, elas entram no que a economia chama de monopólio natural. Monopólio natural é um tipo de serviço específico em que o custo básico da produção do serviço é tão alto que a demanda agregada para esse serviço não compensa mais do que um indivíduo controlando todo esse sistema. O que isso quer dizer com isso? Olha, se você tem toda uma tubulação de esgoto, se você tem usinas de tratamento, se você tem todo esse processo construído pelo Estado, e agora nós vamos privatizar, qual o objetivo de privatizar? Botar 2, 3, 4, 5, 6 empresas concorrendo, e cada uma dessas empresas vai montar uma tubulação própria, vai montar as próprias usinas de tratamento, as estações de tratamento, vai contratar os técnicos específicos para isso, vai haver concorrência no setor? É óbvio que não. Não dá nem para pensar nisso como plano urbano, como questão arquitetônica. Não tem como abrir buraco nas cidades e repassar 2, 3, 4, 5 tipos de malhas de água e de esgoto. Portanto, o que acontece? Não há concorrência no setor nesse sentido. O que há é delegação por um período de tempo para determinadas empresas fazerem o manejo, a administração desse processo. E isso já tem um custo fixo específico. Então não há nenhuma vantagem nesse processo em aumentar a quantidade de gente que vai participar porque vai baratear o preço. Sabe onde é que vai baratear o preço? Vai baratear o preço assim, é que as empresas que pegarem essa concessão, no momento que elas não são mais do Estado, elas estão sob o domínio da CLT, e a CLT precarizada vai fazer com que engenheiros agrônomos, engenheiros hídricos, engenheiros químicos, biólogos, todos os técnicos, todo o pessoal que compõe a massa de trabalhadores que se exige para um serviço da natureza desse serviço, que é o saneamento e a oferta de água, vão ser precarizados. Os processos vão cair, as informações, o preço vai cair, as informações todas vão descer de valor, e nós vamos ter, a partir daí, a criação de um lucro fictício com uma redução muito clara da qualidade do serviço prestado e do objetivo desse serviço. Então, nem sequer, nem a corrupção, nem a questão da concorrência do mercado podem servir para que a gente tenha o aprovar desse projeto nessa forma tão absurda e tão escondida, sem debate com a população, no meio de uma pandemia, onde a imensa maioria dos parlamentares está votando de dentro de casa. É um escárnio, um verdadeiro absurdo. A gente fica vendo, né? É muito difícil. Os dados são utilizados para justificar, né? Os dados das pessoas, de quem defende de algum modo, assim, porque as pessoas não têm acesso. Mas pelo que Denise e Fernando estão falando aqui, não me parece muito possível, me corrijam se eu estiver errada, que em 2033, esta nossa população, que hoje já recebe isso de forma extremamente desigual, e a gente consegue ver aí racismo ambiental e outras questões nesse acesso à água e ao saneamento básico, não me parece que essas pessoas vão, de fato, ter acesso a esse serviço até 2033. Eu não sei qual que é a visão de vocês, assim, mas postas as complexidades que o Fernando trouxe, posto a questão do investimento, né, do quanto isso financeiramente de fato compensa, na minha visão aqui de leiga, isso 2033, embora seja ainda mais para frente de 2030, não me soa um plano possível. Vocês acreditam que é possível atender toda a população até esse prazo? Eu acredito que não. No ritmo que a gente está, eu acho que isso é uma das questões também que são colocadas, é que isso foi um argumento utilizado até agora, é que no ritmo que o saneamento, para a rede de esgoto, na verdade, cedo, ritmo dos investimentos, que vem crescendo até agora, a gente conseguiria a universalização em 50 anos.
né? Então está meio longe também de 2033, se a gente tivesse esse tipo de ritmo de investimento. Mas não me parece também que privatizar, né, ou pelo menos abrir as portas para privatizações das companhias de saneamento sejam uma forma de conseguir que esse ritmo acelere, né? É que a gente tem baixo investimento no setor, uma dificuldade de atribuição de responsabilidade da pasta, né, de saneamento básico do governo federal. Com a extinção do Ministério das Cidades, isso aconteceu, então é muito difícil de saber para onde vão todas as atribuições e dificuldade de conversar, de ter diálogo sobre isso, porque os serviços de saneamento são da municipalidade. E a gente tem uma crença, né, que a mídia colabora muito com isso, de que o setor público é ineficiente. Mas a gente tem, na verdade, ótimas companhias de saneamento básico que são públicas e temos péssimas companhias de saneamento básico que são públicas e temos também uma questão muito importante que é o investimento. Investimento no setor é uma coisa que não existe. Agora, uma coisa que eu queria pontuar em relação ao que o Fernando falou, sobre a questão da política de recursos hídricos, né, e sobre se ela está ou não está associada. O Brasil é um dos únicos países que não tem essa associação entre a política de recursos hídricos e saneamento básico, como se elas fossem coisas diferentes. Eu compreendo essa questão da privatização do acesso à água e eu tenho total acordo com o Fernando. Mas, ao mesmo tempo, a gente não tem hoje, né, a política vai querer alocar isso também, como atribuição da Agência Nacional de Águas, a gente não tem uma estrutura para assumir novas funções, mas a gente precisaria estabelecer parâmetros nacionais que dialogassem bastante com a política de recursos hídricos, porque afinal a gente está trabalhando com acesso a um direito humano, que é de acesso à água e acesso ao esgotamento sanitário. Então, de que maneira a gente vai integrar isso? Eu acho que o grande problema da política é que ela vai integrar da pior maneira possível, né? Ela vai integrar para o capital privado se apropriar dos nossos recursos hídricos, enquanto que a gente deveria integrar para conseguir compreender de maneira mais elementar o que significa saneamento básico dentro de uma política de acesso de direito humano à água. A Denise tem toda a razão nisso, né? A integração via mercado nessa questão específica do uso dos recursos hídricos e do saneamento básico, ela simplesmente não contempla os pressupostos básicos de direitos humanos que nós temos estabelecidos já internacionalmente, né? Então, o que nós vamos ter em grande medida é o primado do capital, e o primado do capital vai acontecer exatamente o que aconteceu em São Paulo, ou o que acontece em Manaus. Vocês deram o exemplo de Manaus, mas assim, Manaus tem contas de água sendo cobradas no valor de R$ 1.400 dos moradores. Por quê? Porque houve uma decisão judicial dizendo que a empresa não era obrigada a fazer os investimentos para aumentar a malha de saneamento básico, porque isso tornaria o contrato não equânime, vamos dizer assim, não igualitário, haveria muitos prejuízos para a empresa. Então o que a empresa fez? A empresa repassou o valor do custo da colocação de toda a tubulação para os moradores que estavam ali supostamente atendidos por aquele. Então a gente pagando R$ 1.400 em conta de água. Quer dizer, essa é a lógica do capital. A lógica do capital é sempre fazer as coisas buscando a maior lucratividade possível e a menor responsabilidade possível. Só que com relação à água, a gente não pode pensar desse jeito. Porque até agora, inclusive, a gente está discutindo a relação da água com o ser humano e as relações urbanas que ela vai criar. A gente não parou para pensar ainda que o manejo desses recursos hídricos também tem um impacto extremamente grande no meio ambiente, ou seja, se você fizer o manejo errado das estruturas hídricas do país, você pode destruir microsistemas ecológicos que estejam ali colocados, que vão sentir esse impacto. Quer dizer, o capital vai se preocupar com isso? Aonde que o capital se preocupou com isso, especialmente em países periféricos do capitalismo mundial, como é o Brasil, né? Então, para além simplesmente da gente verificar o acesso humano a isso, o uso e
e o manejo, que são questões essenciais e dos quais nós já temos péssimos exemplos da iniciativa privada, e o exemplo da Sabesp de Manaus são efetivos. Há que se pensar também na política que vai ter, no impacto que isso vai ter com relação ao meio ambiente. E para finalizar, claramente a gente tem que ver a experiência histórica que isso trouxe, tá? Todas as cidades no mundo que fizeram esse processo de privatização nas últimas 2 décadas estão retornando agora ao modelo público exatamente porque houve um julgamento social de que foi insuficiente o interesse do capital na expansão dessas malhas e na oferta desse serviço. Infelizmente, nós temos que entender exatamente isso. Tem coisas que o capital e o capitalismo não podem ficar responsáveis porque não atendem os direitos humanos básicos das pessoas. É muito importante. Eu acho que eu ia reforçar aí o exemplo da Sabesp, né? A Sabesp, ela também tem um histórico, e aí vocês, de novo, me corrijam se eu estiver errada, mas o histórico de manejo ambiental da Sabesp não é lá essas coisas, né? Deixa muito a desejar, e a gente tem casos específicos em alguns lugares de São Paulo que até é cobrado esgoto sem ter esgoto, né? Então, acho que tem várias problemáticas aí que, quando você tem editoriais ou vozes a favor, não leva em consideração, né, tudo que na prática a gente já viu e aprendeu, e essa, até o que o Fernando traz de histórico do que aconteceu em outros países e do que a gente provavelmente vai ver acontecer aqui, né? Uma dificuldade muito grande de aprender com os erros dos outros, o que poderia agilizar bastante a nossa vida. Mas a gente falou de várias coisas complicadas da PL, e daí para a gente ir caminhando assim para o entendimento de quais seriam as alternativas, né, para que esses acessos fossem universalizados. A Denise comentou já um pouco sobre maior investimento, né, no setor, que é um setor que tem baixo investimento, e talvez essa seria uma alternativa. Mas quais seriam os caminhos possíveis para essa universalização que não passasse pelo capital, né? E que a gente não passasse por este processo de intensa privatização para depois vender isso de volta para o Estado e a gente praticamente começar do negativo novamente? Eu acredito que, em primeiro lugar, a gente poderia criar um fundo universal de saneamento básico, né? Com a ideia de a gente, de fato, fazer investimentos massivos. Então, se houve pouco investimento, a gente precisa fazer o contrário, a gente precisa fazer grandes investimentos. Para isso, a gente também precisa revogar aquela PEC dos gastos, né, da Emenda Constitucional número 95. Eu acho que ela não é mais PEC, eu não sei muito bem os termos jurídicos. Outra coisa que seria muito importante é a gente ter uma atribuição da volta, na verdade, do Ministério das Cidades, né, porque, afinal, se há uma municipalização dos serviços, se a titularidade do serviço de saneamento é municipal, a gente precisa, então, de um ministério que, de fato, dê conta dessas particularidades dos municípios, porque o Estado fica meio assim, recebe recursos da União também. A gente não está falando nem sobre o saneamento rural, que é uma área muito mais, assim, desmerecida, né? Então, se a gente já tem problemas com áreas irregulares, com problemas com municípios pobres, com municípios que têm áreas de risco e que sofrem com uma precariedade dos serviços de saneamento, a gente nem tocou no assunto, então, do saneamento rural. E também teria uma importância muito grande dentro do Ministério das Cidades. Outra coisa, e eu vou puxar a sardinha para o lado técnico, é fazer um saneamento descentralizado, né? Esse marco ele foi pensado para grandes obras, para um marco centralizado, para um protagonismo municipal, de municípios grandes, fortes, né? Mas a gente precisaria justamente do contrário. A gente precisaria que as comunidades pudessem formular e implementar seus projetos e que a gente tivesse um saneamento, que é o que a gente, assim, que é um consenso entre os especialistas na área, ou pelo menos é o que eu tenho visto, que é um saneamento descentralizado. Então, esquecer mega obras de saneamento e pensar em obras descentralizadas de saneamento, pequenas estações de tratamento de água, pequenas estações de tratamento de esgoto, não ter grandes aterros, porque a gente não entrou muito no caso dos aterros, mas 90% dos aterros sanitários no Brasil
são privados, né? Então, e são grandes negócios. O lixo é um grande negócio, né? O saneamento, ele também tem uma relação muito grande com o território, e cada território tem suas características próprias. Eu gosto muito de trabalhar com saneamento rural, porque a gente consegue, de fato, fazer um tipo de tratamento de esgoto específico para aquele terreno que tem uma determinada queda, e assim a gente consegue pensar em soluções adaptadas para cada realidade. Por quê? Porque a realidade de Belém, por exemplo, é muito diferente da realidade de Curitiba, né? Outra coisa é o acesso à informação, né? Então, o SINIS, que é o Sistema Nacional de Informações sobre Saneamento, primeiro que ele já é as informações que os municípios, que as prestadoras de serviço dos municípios passam. Então, a gente já não tem, assim, tem um problema com a idoneidade, ao meu ver, mas beleza, a gente utiliza essas informações. Mas, especialmente sobre a coleta de esgoto, muitos municípios não disponibilizam essas informações. E aí, como uma questão alternativa, eu acho que a gente pode criar essas informações, né? Não só depender e cobrar, óbvio que a gente precisa cobrar do Estado, mas também criar. Eu vou dar um exemplo positivo do que a gente fez aqui nessa crise sanitária, né, que é a identificação de falta de água a partir de um mapeamento de um formulário muito simples. A gente realizou um formulário pelo grupo ativista Coalizão pelo Clima, do qual eu sou colaboradora, e a gente fez um mapa no Google, um mapa público de acesso, em que as pessoas conseguem ver onde está faltando água. E aí, dentro da cidade de São Paulo, que é onde a gente tem mais informações, a gente relacionou com áreas onde tem favelas, áreas onde tem grande vulnerabilidade social ou inundações. Então, a sociedade civil consegue se organizar e produzir informações também. Eu acho que isso pode ser uma saída também para a gente trabalhar com esse cenário tão difícil, né, do saneamento básico no país. Eu acho que uma das primeiras coisas que nós temos que fazer é retirar a rubrica do saneamento básico da área da saúde. Porque o que acontece hoje no Brasil? Como ela está atrelada nas leis de alocação de recursos, tanto nos municípios quanto em termos federais, à questão da saúde, tem muito prefeito, muito governador que acaba substituindo o investimento em saneamento básico no Brasil por investimento por pagamento de salários para médicos ou aumento de compra de medicação. E na hora de fazer a prestação de contas, ele acaba dizendo que esses valores, que se ele tivesse feito obras de saneamento básico, ele ultrapassaria as leis de responsabilidade fiscal e que ele já cumpriu aquilo que a lei determina, que a lei determina tantos por cento de investimento na área da saúde e o saneamento é incluído nisso. Agora, se lá dentro ele não fez obra de saneamento, foi porque ele não podia romper a lei. Então eu preciso tirar essa rubrica e fazer marcos legais para cada uma das regiões, porque o investimento em saneamento na região de São Paulo, ele tem que ser de uma determinada monta muito menor, talvez, do que os investimentos em áreas em que não há nenhum tipo de acesso a esses recursos básicos. E esses prefeitos, esses entes federados, eles não podem estar submetidos aos mesmos critérios, como se a gente fosse utilizar essa questão da igualdade, né, a responsabilidade igual a todos os entes, mas na realidade existem situações divergentes, diferentes, inclusive em cada uma das regiões. E a gente tem que parar de achar que um gestor sentado em Brasília ou na capital de São Paulo é capaz de dar conta dos problemas locais que são ali colocados, que é o que a Denise está defendendo dos processos descentralizados nisso, né? Mas para eu descentralizar esses processos e dar a esses prefeitos, a essas pequenas localidades, a possibilidade deles manejarem essa relação, eu preciso também descentralizar a forma pela qual a lei controla esse tipo de investimento. E isso no Brasil ainda é muito complicado, porque dentro da política de Estado mínimo, né, quanto mais eu centralizar as coisas, melhor, porque eu preciso de menos gente para fiscalizar, eu preciso de menos técnicos para agir sobre isso, eu vou diminuindo o custo do Estado, só que isso precariza todos os serviços que nós estamos vivendo, e a gente está vendo isso acontecer no Brasil. E a situação é que, por exemplo, se nós tivéssemos, esses tempos eu vi um estudo, era um estudo incipiente
eu não vou lembrar onde agora, mas ele passou nos meus olhos, que se nós tivéssemos, calculando assim, quantos por cento de água potável e esgoto nós tivéssemos a mais, haveria uma diminuição do impacto, por exemplo, da própria Covid, porque as pessoas não têm água para lavar as mãos, as pessoas não têm água para tomar banho, as pessoas não podem fazer o asseio dessa situação, simplesmente porque não há esse serviço. Então, se você investir nisso, você reduz o custo de saúde de uma forma geral. Só que para convencer os nossos gestores políticos desse tipo de coisa em um momento anticientífico e antirracional que nem nós estamos vivendo, é um verdadeiro parto. E parece que o Ministério Público Federal se preocupa muito mais em ficar discutindo onde foi colocado um real ou não nas áreas urbanas do que olhar para as necessidades efetivas de alguns serviços básicos que o Brasil precisa. Não tá fácil e parece que cada dia que a gente anda um pouquinho fica mais difícil, né? Mas eu achei muito bom, que a gente poderia conversar durante muito tempo aqui, a gente já tá dando nosso tempo, mas para mim ficou muito mais claro, e eu tenho certeza que para as pessoas que nos ouvem vai ficar mais claro também todo esse debate, que ele é um debate político, mas ele também é um debate de questões de direitos humanos, né? Afinal, as coisas estão super interligadas. Os interesses que estão em jogo, Fernando e Denise colocaram super na mesa, e eu acho que fica muito claro a gente entender o que está sendo de fato visado nessa PL, o que a gente pode esperar dela. Eu acho que foi tudo bastante claro e colocado na mesa. A gente não conseguiu muito tratar dos lixões, mas eu acho que isso é um tema que a gente até pode voltar depois mais para frente. Acho que uma coisa que a Denise trouxe é a falta de transparência de dados. Isso é uma coisa que a gente vê também com os resíduos sólidos, uma dificuldade muito grande. O Fernando trouxe a questão deste momento, né? O que já estava enfraquecido fica mais fraco, dados não importam, né? Mesmo quando a gente usa dados econômicos, Fernando, a gente trouxe alguns números, algumas cifras aí que justificariam o aumento do investimento no saneamento, como isso impactaria positivamente na economia quando a gente fala de saúde, de ausência de trabalho, tem todas essas informações, mas que nem assim a gente está conseguindo avançar muito, porque parece que dados ficaram realmente como uma coisa na qual a gente não olha e não confia, né, neste governo que a gente tem. Eu quero agradecer vocês, foi ótimo. Eu também queria pedir se tem alguma mensagem final, assim, para os nossos ouvintes, se tem alguma coisa que vocês não falaram e acham imprescindível falar e não sair daqui sem dizer. Este é o momento, Denise e Fernando. Na verdade, eu queria agradecer também. Foi muito bacana esse bate-papo que a gente fez. Eu acho que eu fiquei contemplada, muito bacana as colocações também do Fernando. Eu acho que a gente se complementou bastante. E é isso, eu acho que a gente precisa se organizar, né? Eu acho que se eu posso deixar uma mensagem é a gente não se render a todas essas notícias ruins que a gente está vendo, mas tentar se organizar, porque a gente pode fazer a informação, e a gente pode se organizar para conseguir dar força à possível ADIM que vai vir aí, né? A ação de inconstitucionalidade, né? Direta de inconstitucionalidade do saneamento. Então, eu acho que a gente precisa se organizar para enfrentar esses desafios e essas derrocadas aí do capital que estão sendo colocadas cada vez mais para a nossa vida. É isso. Muito obrigada. Foi um prazer, viu? Bom, eu queria agradecer o pessoal que está nos ouvindo, agradecer o Modifica, porque a oportunidade da gente discutir isso no Brasil atual é muito pequena, e agradecer demais a Denise, que tornou meu trabalho muito fácil. Uma pessoa com esse nível de clareza e exposição é sempre muito bom. E deixar uma dica, já que vocês querem fazer uma discussão a respeito da política de tratamento, de resíduos e do lixo urbano, é legal ouvir as comunidades de catadores que nós temos pelo Brasil, que já estão organizados nisso, que são trabalhadores que conhecem isso na prática, né? Integrar o conhecimento deles, a participação deles, a necessidade de vida deles, muitas vezes, nessa
essa discussão técnica é sempre muito importante. Eu vejo que a gente continua com essa ideia, que é uma ideia tecnicista horrorosa no Brasil, em que a gente acredita que meia dúzia de gestores sentados nos seus escritórios dão conta de pensar e resolver os problemas múltiplos e complexos que nós temos na nossa sociedade. Então, a minha dica é essa, de repente, conversar com essas pessoas e, claro, com pessoas do calibre da Denise, que são especialistas nessa área, que a gente possa evoluir nisso, né? Para que a gente possa caminhar para que em 20 ou 30 anos a gente tenha uma média melhor do que a média mundial de acesso a recursos hídricos, recursos renováveis e o manejo correto dos nossos resíduos, do lixo todo que nós estamos produzindo enquanto sociedade, e isso tem que ser feito o mais rápido possível, porque o planeta já está dando sinais muito claros que nós temos aí um prazo de talvez 20 anos para fazer uma grande mudança na nossa sociedade, e se nós perdemos esse prazo, as consequências não poderão mais ser evitadas. Muito obrigado, gente, um grande abraço. Nos despedimos dos nossos convidados e seguimos para o finalzinho do podcast com o Momento Áudio. Neste Momento Áudio, a gente traz para a pauta a questão indígena, especificamente em São Paulo, no Parque Jaraguá. No último dia 21 de junho, o incêndio tomou conta da Mata Atlântica e chegou até a aldeia Guarani, Tecô e Itacupê. Nas redes sociais, Sônia Guajajara, que é coordenadora executiva da APIB, a Articulação dos Povos Indígenas do Brasil, compartilhou vídeos pedindo reforço das autoridades na região, pois as pessoas estavam apagando o fogo sozinhas. As chamas comprometeram o cemitério sagrado da aldeia e os canos de abastecimento de água. Ativistas relataram a demora do Corpo de Bombeiros em chegar ao local. O incêndio foi comunicado às 11 da manhã, mas apenas às 16 eles apareceram, depois do que foi descrito pelas pessoas como muitas ligações feitas pela deputada Shirley Pancará e Mônica Seixas. O descaso também foi denunciado pela fotógrafa Cassandra Mello em seu Instagram. Ela relatou, abre aspas, o carro de bombeiro não conseguia chegar à região e o helicóptero só chegou depois das 17, jogou um pouco de água e foi embora depois que o sol se pôs. Fecha aspas. Pelo Twitter, no entanto, o Corpo de Bombeiros se posicionou às 18h38 como se o incêndio já tivesse sido contido, mas ativistas reforçam que a batalha continuou até o início da madrugada. A suspeita é que o incêndio tenha sido provocado por um balão. O incêndio no Parque Jaraguá mostra mais uma batalha da comunidade que já tem travado uma luta com o governo de São Paulo para a proteção do seu espaço, do seu território. Quem conversa com a gente sobre isso é a liderança Matheus Verá, via áudio. Nande Carudo, meu nome é Matheus Verá, sou ativista guarani aqui da terra indígena do Jaraguá, vendo a questão agora do parque depois do incêndio. É um pouco complicado porque aconteceu várias coisas e a gente vem batalhando em cima disso hoje para a gente poder estar fazendo reflorestamento. A gente trabalha muito com agroflorestas, então a gente vem fazendo esse trabalho e pedindo apoio da sociedade em volta, da sociedade não só em volta, mas como de todos os lugares, para a gente poder estar fazendo esse trabalho. Mas a gente sabe como é difícil perante a pandemia que a gente vive hoje, mas a gente crê que aos poucos a gente pode estar fazendo um trabalho bem completo, assim, questão de reflorestar tudo aquilo que foi perdido pela queimada, né, da natureza. E hoje a gente faz cartazes, a gente faz lutas em redes sociais, tem a rede social do Luta Parque Jaraguá no Instagram, no Facebook existe Guarani SP, que a gente pode estar sempre jogando nossas atividades, nossos ideais, nosso modo de vida, que a gente vê a situação, o atual momento de vida dentro das comunidades. Então, eu como Guarani, eu luto, a gente luta, nós Guarani, não só nós Guarani, como outros povos também, outras comunidades, outras etnias. Então, hoje a gente vive num momento tão delicado em questão de demarcações de terras. O governo Bolsonaro vem atacando diretamente várias e várias vezes
nosso direito de vida, nosso direito de viver, nosso direito de ter nossas terras, que é bem preservado, que é de lei pela Constituição Federal de 88. Então a gente vem nessa luta de reflorestamento, de tentar recuperar tudo aquilo que foi perdido também e preservar o último remanescente da Mata Atlântica que existe em São Paulo hoje. Então viemos nisso, agradecer bastante. Espero que a sociedade em volta abra os olhos aqui para o Parque do Jaraguá, tanto para as comunidades indígenas, e vejam a nossa luta e vejam como a gente trabalha em cima disso, tanto contra o governo, tanto todo tipo de opressão que existe hoje nesse país chamado Brasil, né? Então, a gente espera que a sociedade expande sua mente e que lute junto com a gente para que possamos ter uma vida digna para nossos filhos, para nossos netos, para a futura geração que vem, que a gente possa deixar um legado de luta, que a gente existe, que a gente vai lutar até o último dia das nossas vidas. Agudjevete, todo povo de luta. Este foi o Politicamente Incorreto e Ambientalmente também número 8, o podcast do Modifica que pauta política e meio ambiente. Não esqueça que estamos em todos os tocadores de podcast e também no site modifica.com.br. Acompanhe as nossas redes, colabore com o nosso Catarse e nos vemos nos próximos episódios. O podcast Politicamente Incorreto e Ambientalmente também é uma produção do Modifica, gravado em São Paulo. Se você gosta de ouvir este e nossos outros podcasts, não esqueça de assinar o Clube Modifica. Colaborar financeiramente com o jornalismo independente é a melhor forma de manter nosso conteúdo livre de paywall e com cada vez mais qualidade. Lembrando que quando você colabora com o clube, você remunera uma série de profissionais que fazem o Modifica acontecer. Conheça Ecofeminismos, Mulheres e Natureza, nossa série que pauta a importância da conexão das mulheres com os seres não humanos e o meio ambiente. A série tem como objetivo abordar as questões éticas e morais, além das questões culturais, sociais e econômicas relacionadas ao feminismo, veganismo e ecologia. Ecofeminismos, Mulheres e Natureza faz parte do trio de podcasts do site Modifica.